Recordei-me das leituras que o palestrante fazia, das poucas vezes em que cheguei a ler algumas folhas do Livro dos Espíritos. Aí não fiquei perdendo tempo com espíritos de segundo escalão, fui logo pedir ajuda a Allan Kardec, para me tirar daquele lugar e me levar para nosso lar, que todo mundo no centro falava como um lugar maravilhoso. Mas nada acontecia. Fiquei profundamente revoltado com tudo, pois dei muito dinheiro para o centro espírita, e todas aquelas perspectivas que falavam da existência dos bons lugares no mundo dos espíritos pareciam cada vez mais longe. Parecia que aquelas palavras esperançosas eram como os discursos políticos. Você sabe, né? Apenas palavras. Cheguei a pensar que estava sendo castigado pelas mentiras que nos acostumamos a dizer, principalmente no meio político, que evidentemente não se concretizam. Sentia-me arrasado no mundo dos espíritos, decepcionado, derrotado por ter acreditado que tanta ajuda que dei ao centro espírita seria devolvida para mim em forma de créditos divinos. Aí foi mesmo natural que as avalanches de revolta surgissem dentro de mim, ainda mais quando lembrava que ajudei muita gente sendo político, e de quantas pessoas pobres ajudadas por mim diziam: Deus te pague. Claro, as coisas erradas que acontecem na política são inerentes à política. Tudo está podre mesmo e eu não tinha como escapar das armações politiqueiras, dos esquemas para arranjar grana para a campanha, e por aí vai. Mas de fato ajudei muita gente, e Deus não me deu nada ao chegar no mundo astral. Até que um dia, um grupo de amigos da Cidade dos Nobres me avistou como um maltrapilho e me reconheceu. Então pensei. Até que enfim surgiram pessoas que me reconheceram pelos belos trabalhos assistenciais que fiz quando era político, pelos discursos inflamados em prol dos mais carentes lá no parlamento. Alguns vândalos tentaram impedir que aquele grupo de companheiros me levasse dali, mas um dos nossos tinha uma arma que disparava choque elétrico contra os espíritos perturbados. Enfim, me tiraram e caminhamos alguns poucos quilômetros por uma trilha ainda mais escura que a região onde eu estava, cheia de entidades enlouquecidas, e então chegamos a um lugar chamado de Vale dos Espíritas, que é um grande vale que vai dar na Cidade dos Nobres. Por isso lhe digo, sorte sua de estar conosco. Aqui tem muita gente perturbada, mas pelo menos boa parte dos que aqui estão foram espíritas na carne, sabem dos nossos lemas e dilemas. Alguns estão prontos ou podem ser colaboradores fiéis, outros, muito perturbados ou apenas parasitas preguiçosos, deixemos de lado, eles acabam ficando no próprio vale descampado. Nossa cidade é como se fosse um grande condomínio feito por pessoas com as quais temos algum tipo de ligação política, parentesco, amizade ou que de algum modo possam nos ajudar a melhorar a vida por aqui. Você entende, né? Gente como você, inteligente. Gente passiva que só vai pesar no nosso balancete, dando-nos prejuízos sem nada a contribuir, é melhor ficar do lado de fora. Logo estaremos chegando aos portões da cidade e você vai perceber a diferença. Vai descobrir que lá existem os mesmos desafios políticos que tínhamos na vida terrena, quer dizer, grupinhos fechados, traições, campanhas. Mas pelo menos há democracia, tipo aquela que tínhamos lá no mundo físico. Hoje estou na oposição da direção administrativa e em breve teremos eleições, por isso preciso de sua ajuda para arrebanhar eleitores. O pessoal que está na administração é muito fraco. Precisamos de gente mais ousada. Um dos pontos mais sérios é a invasão ou a tentativa de invasão da cidade por parte dos perturbados e até de alguns espíritos muito inteligentes, mas que querem nos usar. Eles sabem que temos alguns cientistas que têm nos ajudado a construir um eficiente sistema de segurança, como o revólver de choque elétrico, além de outras inovações interessantes que você vai ver com os seus próprios olhos. Mas não podemos dispor somente de cientistas e processos de fabricação artesanal. Temos de implantar indústrias com produção sistematizada, e em série. Usamos matéria-prima astral, que tem substância similar ao material existente na Terra, só que mais sutil, e exige outros tipos de destreza,
Inclusive precisamos de material energético que só os encarnados possuem. O ectoplasma e o bioplasma. A verdadeira guerra aqui no mundo dos espíritos para se ter esses materiais com os quais fabricamos muitas coisas, pois servem como energia para movimentar os motores e equipamentos de fabricação. Logo você vai descobrir todos esses desafios com que nos defrontamos. João, tenho agora várias dívidas com você, observou Agenor. Meu esforço em relação às articulações para elegê-lo novo gestor dessa cidade você pode contabilizar como ativo meu nessa conta. E vai dar certo. Logo estará assumindo esse posto, e vamos poder ampliar as ações por aqui, sendo mais ousados que o atual gestor. Passaram-se 2 meses, Agenor se restabelecia dos traumas do desencarne, de suas andanças nas sombras, e aliava-se a João, com o intuito de assumirem a administração da cidade dos nobres. Agenor permanecerá ainda por muito tempo no umbral, em razão do alto grau de orgulho e da falta de disposição para modificar-se internamente. Junto com alguns membros da cidade dos nobres, aos quais se associou, fez incursões em várias localidades do umbral para resgatar espíritos recém-desencarnados que pudessem tornar-se potenciais colaboradores, dando preferência a egressos de grupos espíritas cheios de revolta, pois neles podiam encontrar material astral indispensável para alimentar interesses menos nobres, apoiados no orgulho que cultuavam. Pretendiam transformar aquele logradouro astral numa poderosa área de geração de tecnologias de segurança e transporte astral, e de conhecimentos espirituais, modificando e distorcendo o entendimento da doutrina de Kardec, com interesses de poder e controle da vaidade e do egoísmo, que possibilitam a satisfação de apegos às paixões inferiores. Pretendiam aumentar o número de servidores no local, e por isso resgatavam espíritos nem sempre sintonizados com eles, mas de conhecimentos rudimentares e serviçais, pagando-lhes com alimentos astrais diversos. Seguindo esse rumo, certamente não tardará e a cidade dos nobres estará mergulhada num verdadeiro caos, que se acentuará à medida em que o planeta Terra seguir os destinos programados para sua transformação mais profunda e completa, pelos tempos que são chegados. Quando está protegido pelo corpo físico, o ser humano pode esconder pensamentos e sentimentos, mas no plano espiritual não há essa proteção que muitas pessoas usam como disfarce ou esconderijo da realidade. Naturalmente, cada um é atraído para o ambiente condizente com o que pensa e sente, bem como o que deseja e vibra na intimidade. O Vale dos Espíritas nada mais é que um ambiente no astral, dentre tantos outros, mais precisamente em zona inferior do umbral, já na fronteira das zonas mais tenebrosas, para onde são atraídos espíritos que vibram na mesma sintonia. Normalmente conhecem a doutrina do espiritismo, frequentaram grupos espíritas quando estavam encarnadores e possuem uma característica que lhes é comum: o forte orgulho. Um orgulho que impede a penetração de vibrações superiores que trazem como base essencial a humildade, a resignação e a disposição em aceitar o cenário interior construído por si próprios e o cenário exterior condizente com seus desejos mais profundos. Nenhum ser tem o direito de cobrar nada de quem quer que seja, muito menos da espiritualidade maior, sob pretexto de achar que cumpriu os desígnios do alto, pois Deus sabe o que é fiaz e o que deve dar ao mais simples verme que habita a crosta e ao que deteve o mais alto cargo da hierarquia política ou religiosa. A espiritualidade superior não trata as criaturas como membros de um comércio de dotes de boas obras. Sem dúvida, cada boa obra será contabilizada como um mérito naquilo que lhe couber no momento exato em que o espírito estiver minimamente maduro para recebê-lo, visando a seu próprio bem interior e a sua felicidade verdadeira. Enquanto o orgulho, a revolta e as exigências descabidas vibrarem fortemente na essência do ser, não haverá campo propício para a recepção da infinita bondade divina expressa por intermédio dos inúmeros trabalhadores do Cristo que labutam incansavelmente no umbral e em todas as paragens do mundo astral. Com o passar dos anos no Vale dos Espíritas, os desencarnados mais intelectualizados, e com a mente mais forte, resolveram iniciar a construção de um grande condomínio que passou a se chamar Cidade dos Nobres,
com a qual se mantém em sintoma entidades egressas de grupos espíritas, algumas até com largo cabedal de conhecimentos, mas com as mesmas prerrogativas da vaidade, do orgulho, da revolta, da busca pelo poder, do apego egoístico, e ligados a muitos vícios da carne, sem o desejo sincero de mudança. No fundo, não estavam dispostas a modificar-se quando ainda estagiavam no plano físico, e então, depois do desencarne, preferiram construir um ambiente onde pudessem dar continuidade aos mesmos interesses mesquinhos. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O aspecto natural dessa zona do umbral é sombrio, escurecendo como um breu, à noite, e com nuvens escuras durante o dia, com alguns raros raios de sol em poucos momentos, especialmente no início da manhã. Mecanismo das forças cósmicas que levam um pouco de luz até mesmo a lugares onde a revolta e a indisciplina não a desejam, a fim de tentar arrebatar os espíritos cansados daquele ambiente, saturados pelo veneno do orgulho e da dureza do coração, e já um pouco mais sensíveis à humildade e ao chamamento do alto. O nome dado ao lugar foi um reflexo da vaidade do seu primeiro dirigente, que assim o denominou por achar que ali seria o ponto de convergência de criaturas que tinham vivido na nobreza, em encarnações mais antigas, e que mantiveram esse status nos tempos modernos, até pelos cargos que assumiam quando encarnados. Na verdade, construíram uma vila astral com grande semelhança às vilas do interior do Brasil, com seus problemas estruturais e espirituais, mantendo contudo uma única diferença. A de que numa vila do mundo físico há sempre pessoas de boa e má índole misturadas, seres com e sem fé, humildes e orgulhosos, pacíficos e revoltados, já que o corpo físico serve de anteparo para promover a mistura das almas, independentemente de seu tônus vibratório, fato que não ocorre no plano astral. Evidentemente, não existe um ser totalmente mau que não tenha algo de bom dentro de si que possa ser cultivado e ampliado. Até porque todos temos a centelha de vida ou centelha divina na intimidade da alma. Além disso, o mestre dos mestres não abandonará uma ovelha sequer do seu rebanho, estando os trabalhadores de sua seara atentos para recolher todos os irmãos que já estiverem prontos para aceitar humildemente sua condição de seres imperfeitos e necessitados de ajuda do alto. É importante deixar claro que, mesmo nos locais do plano astral onde predomina o ambiente de harmonia, paz e desejo de crescer espiritualmente, a aplicação da força de vontade faz parte do processo educativo diário, pois até mesmo os bons ainda precisam evoluir, com exceção dos anjos e arcanjos que, embora estejam isentos das rodas das encarnações, por serem totalmente bons, dispõem de um processo evolutivo diferente dos humanos. É evidente que nem todos os espíritas vão para o vale ao desencarnar, mesmo aqueles que deixam a carne cheios de imperfeições não superadas ou pouco trabalhadas na intimidade, repletos de traumas, recalques, medos, sentimentos de culpa ou sensação de metas não cumpridas, enquanto estiveram encarnados, pois isso é normal por tratar-se de seres humanos em diversificados estágios de evolução. Enfim, há casos e casos. A senha vibratória que atrai os desencarnados para o mesmo locus astral está atrelada principalmente a 4 fatores básicos: orgulho exacerbado, ou ausência de um mínimo de humildade que lhes permita aceitar que estão errados em seus pontos de vista, e a arrogância ou cobranças descabidas mesmo que esses mecanismos estejam escondidos no seu íntimo e não sejam expressos em gestos e palavras, ou quando o desencarnado se diz humilde cumpridor do Evangelho de Jesus. Mas isso é apenas da boca para fora, vaidade, que é irmã do orgulho e sustenta uma posição interior de superioridade, por acharem-se acima dos que não tiveram acesso aos conhecimentos espirituais, ou de terem assumido postos de comando na vida terrena, seja em ambientes profissionais ou religiosos, achando-se merecedores de uma recepção à altura de suas posições no momento da chegada ao mundo astral, sentimento de comércio com a espiritualidade, por acharem que, ao ter ajudado muitas pessoas quando estavam encarnados, mereciam outro tratamento ou recepção diferenciados, o que de certo modo também é uma expressão do orgulho, pois o capitalismo e o comércio existem somente nos mundos inferiores,
E finalmente sentimento de culpa, que muitas vezes está atrelado a um sorrateiro grau de orgulho, por não permitirem-se errar, sentirem-se imperfeitos ou sujeitos a equívocos, havendo por trás desse processo muito medo ou autocobrança além da capacidade de se superar. De qualquer modo, esses sentimentos precisam ser trabalhados e não podem ser empurrados para os esconderijos da alma, já que após o desencarne eles explodirão com uma força descomunal dentro do ser. Um teste importante para cada ser humano submeter-se a observar se o orgulho sobressai dentro de si ao receber uma crítica, estando-se certo ou errado. E, em seguida, avaliar o grau de intensidade desse orgulho. De modo geral, o ser humano ainda não aprendeu a ouvir, rebatendo de imediato uma determinada crítica ou consideração a algo que tenha feito ou deixado de fazer. É preciso que primeiro a pessoa possa processe a informação e depois então concorde ou não, e se posicione de forma educada, o que às vezes necessita de firmeza, porém uma firmeza sem violência. É muito importante encontrar as palavras certas, a forma mais eficaz de se comunicar, com conteúdo claro e educação, exercitando-se a empatia. É certo que estamos em processo de evolução, e cada um possui um determinado grau de orgulho. O aspecto crucial a ser observado é se o indivíduo deixou manifestar o bom senso e o discernimento, avaliando a situação com um mínimo de equilíbrio que permita sobressair um pouco de humildade dentro de si, pois à proporção que essa virtude aparece abrem-se canais de luz que brotam de nossa essência divina e de planos espirituais superiores, permitindo que se amplie o discernimento. É um largo processo colaborativo entre o indivíduo e a manifestação de Deus por meio de formas diversas, inclusive com a ajuda de seu guia espiritual. As guerras e discórdias promovidas pelo orgulho e vaidade em ambientes diversos, inclusive em muitos centros espíritas, e que não são identificadas e trabalhadas à luz dos princípios contidos no Evangelho de Jesus, tendem a se cristalizar e a criar mantos impermeabilizantes à penetração das forças superiores, e então sintonizam-se com as zonas inferiores e umbralinas do astral. Quando pessoas não se esforçam para melhorar, mesmo tendo quedas sucessivas, dispondo-se íntima e sinceramente a tornar-se mais humildes, certamente serão fortes candidatas a habitar o umbral após o desencarne. O Vale dos Espíritas congrega justamente espíritos com certa similaridade de desejos, conhecimentos e exigências descabidas. É válido esclarecer, entretanto, que ir para esses locais pode significar uma rápida passagem e posterior ascensão para lugares mais equilibrados, ou pode significar um longo estágio, proporcional à abertura do coração para as primeiras luzes de humildade. Capítulo 3. Enfrentando a própria consciência. André era dono de livraria, atividade digna e séria que ele conduzia para pagar os estudos na faculdade de economia e ajudar os pais, pois vinha de uma família de classe média baixa do interior de São Paulo. Batalhador profissional durante o dia e estudante à noite, conseguiu montar sua loja após anos de trabalho em um escritório. Era contabilista, e com duras economias ajudava os pais, comendo às vezes mal, para minimizar despesas diárias. A livraria já estava com 7 anos de existência, e a cada dia a clientela aumentava mais. Nas horas em que não estava atendendo ou organizando a loja, voltava-se para os estudos, principalmente dos livros espíritas que vendia. Era o chamado rato de livraria, como vulgarmente se diz. Sempre que precisava sair para resolver assuntos externos, deixava a Maria cuidando da livraria. Além de vendedora, ela era assistente administrativa. E nessas saídas, ele aproveitava para dar uma rápida passada em outras livrarias e verificar se havia algo novo a aprender em termos de gerenciamento, de novidades nas estantes, inclusive dando uma olhada em livros que lhe chamavam a atenção, especialmente os de cunho espírita, espiritualista e esotérico. Aos 35 anos, André já costumava fazer preleções esclarecedoras aos costumeiros clientes de sua livraria. Sempre que tinha um tempinho extra, tomava passe num centro espírita perto da faculdade. Estava para se formar em economia e tinha alguns sonhos profissionais.
trabalhar numa empresa multinacional ou ser comentarista de economia numa revista importante ou jornal de grande circulação, mas isso sem se desfazer de sua livraria, atividade que desempenhava com amor. A divulgação era algo que motivava, em especial quando se tratava de temas espirituais. Apesar dos cuidados que tinha com os conhecimentos espíritas, negligenciava em alguns aspectos importantes, como aprimorar os sentimentos, incluindo o mergulho no subconsciente, através da autoobservação, a meditação para um maior autoconhecimento, dedicação à autotransformação, e também atenção para sua saúde física. Mesmo sabendo que a carne não era um bom alimento, adorava uma picanha gordurosa ou uma carne de porco pingando gordura no prato. Não fazia exercícios físicos nem costumava ir ao médico para fazer um check-up. Jamais podia imaginar que um belo dia iria sofrer um acidente cardiovascular fulminante que o levaria para o além, pegando-o de surpresa. Sempre afeito a incursões intelectuais no campo da economia, bem como no terreno dos temas espiritualistas e espíritas, tinha uma mente fortalecida intelectualmente e uma enorme fragilidade na área sentimental. Fugia de si mesmo, do enfrentamento de sua própria consciência. Seu grande aparato intelectual o fazia uma pessoa muito vaidosa. Tinha prazer em disseminar os preceitos espíritas e repassar informações esotéricas aos outros. Por algumas vezes, fora convidado a palestrar no centro espírita que frequentava e adorava quando era elogiado pelos conhecimentos adquiridos. Seu orgulho ficava inflado quando era ovacionado. Sempre que algum cliente ou algum assistente de suas palestras o contestava, ele ruborizava e ficava furioso intimamente, mas não expressava raiva nas palavras, embora fervesse por dentro. No fundo, tinha uma elevada autoestima e se considerava intelectualmente superior à maioria das pessoas nos assuntos que dominava. Vez por outra, sentia dores de cabeça intensas, vista turva, tonteira, fraqueza e formigamento nas mãos, nos braços ou nas pernas. Quando isso acontecia, sentava-se, tomava água, descansava um pouco e logo voltava ao normal. Não tinha a mínima ideia de que algumas vezes havia sofrido pequenos acidentes vasculares cerebrais, vulgarmente conhecidos como derrame. Ensaiava ir procurar um médico, mas usava para si mesmo e para os amigos o argumento de que seus afazeres intensos do dia a dia o impediam de arranjar tempo para cuidar da saúde. No ano em que acabara de se formar, estava cheio de esperanças profissionais, até que um dia, em pleno horário de trabalho na livraria, sentiu uma fraqueza repentina, perda de visão e desmaio súbito. Maria correu para socorrê-lo e chamou uma ambulância, mas ele já chegou ao pronto-socorro totalmente desfalecido. No percurso da loja até o pronto-socorro, André teve uma rápida retrospectiva dos acontecimentos relevantes que o marcaram desde a infância até aqueles dias finais. Seus sentimentos estavam intensamente mobilizados e confusos. Lembrava com preocupação de seus pais velhinhos e se preocupava com o envio mensal de dinheiro para a manutenção dos dois. Vinha à sua mente a preocupação com a gestão da loja, sentia uma sensação de perda de oportunidade de ir trabalhar numa revista de economia. Ele aguardava um contato importante que um amigo estava articulando com um dos dirigentes dessa revista. Tinha a sensação de estarem escapando de suas mãos vários livros e papéis, via-se sendo retirado, carregado, de uma palestra espírita, com um auditório cheio de gente, e sentia a vergonha por ver tantas pessoas observando naquelas condições de incapacidade. André tinha uma mente forte e achava que sua saúde era inabalável. O orgulho e a vaidade o confrontavam intensamente. Foram 25 minutos entre a chegada da ambulância e a entrada no pronto-socorro, tempo que lhe pareceu uma eternidade ao reviver situações passadas e conflitos presentes em seu íntimo. Ao receber os primeiros tratamentos de choque para reativar o coração, apagou completamente, entrando num processo de inconsciência em razão de seu estado mental sobrecarregado e da hemorragia que tomava conta de seu cérebro. Essa perda se estendeu ao seu perispírito,
sem que ele se desse conta de que havia desencanado. Por mais de 48 horas ficou grudado inconscientemente ao corpo. Finalmente acordou no momento em que estava sendo sepultado. Olhou os pais chorando, Maria em estado de choque, Márcia descontrolada, uma ex-namorada que o amava muito e que tinha esperanças de um dia casar-se com ele, alguns amigos mais chegados e vários colegas de faculdade, todos bastante tocados emocionalmente ou chocados pela rapidez do episódio. Um amigo do centro espírita terminava a prece de despedida e encaminhamento espiritual de André, quando ele se deu conta de que realmente tinha morrido. Presente ao próprio enterro, em estado de choque, não acreditava no que via. De súbito, veio-lhe uma revolta com o ocorrido e um misto de sentimento de perda, derrota e injustiça divina para com tudo o que havia vivenciado e com o que estava sendo construído em sua vida material, além das esperanças no campo profissional. Tinha o sonho de casar-se e ter filhos, de ser rico, famoso, reconhecido na área espiritual e profissional. Ele, que havia saído do interior de São Paulo, de família simples, tinha conquistado a capital com esforço e dedicação ao trabalho, aguardava perspectivas nobres para o futuro. Sentia-se arrasado intimamente e, por detrás dessa decepção, escondia-se uma forte revolta, inclusive com Deus, mediante o destino inesperado e a sensação de derrota na vida. Era final de tarde, as pessoas já haviam saído do cemitério e André continuava sentado numa sepultura vizinha à sua, completamente desolado, quando percebeu que ao seu redor e à distância havia muitas outras entidades que a rigor não tinham nada a ver com ele. Uma delas, um ar cadavérico, aproximou-se e puxou conversa, questionando-o sobre seu estado de inércia e motivando-o a juntar-se a ele e ao seu grupo, que denominava de Falange dos Revolucionários. André ficou assustado, não se simpatizou muito com a criatura e lhe disse que gostaria de ficar ali mais um pouco, sem ser incomodado. Aos poucos, outros espíritos do mesmo grupo foram se aproximando e lhe cercando, pois percebiam no seu perispírito muitos resíduos de ectoplasma que poderiam ser vampirizados. Como tinha lido muitos livros sobre conhecimentos esotéricos, espiritualistas e espíritas, sabia que poderia afastar as entidades com sua força mental, aproveitando os restos de material plasmático que trazia do corpo físico e do duplo etérico para imprimir mais força a esse processo. Então mentalizou em torno de si uma aura azul intensa e, como a provocar um sopro ou vento astral, fez um movimento empurrando aquelas entidades que se comportavam como urubus em torno da carniça. De fato, como um tiro de ar comprimido em formato circular e em torno de si, jogou-as para alguns metros de distância. Todas correram, exceto a que parecia líder do grupo. Então sentiu um rasgo de medo e correu em direção à saída principal do cemitério. O estado de angústia e pavor foi se ampliando, e subitamente André adentrou um caminho paralelo que não estava no desenho geográfico original do campo físico de sua cidade, vendo-se em um local sombrio e repleto de almas penadas. Olhava para trás e ainda havia o espírito raivoso, um ar cadavérico, a persegui-lo. André pressentia que não tinha mais ectoplasma disponível, mas de qualquer modo fez uma última tentativa de direcionar um petardo mental, como um raio laser, em direção ao líder dos revolucionários. Deu certo, e a entidade foi parar bem longe, a mais de 300 metros de distância, o que a fez perdê-lo de vista. Subitamente ele sentiu-se enfraquecido e teve certeza de que não possuía mais material plasmático. André trazia uma postura comportamental, desde os tempos da carne, em que lutava sozinho, achava que não precisava de ninguém e que sua força interior era capaz de conduzi-lo pelos caminhos que desejasse. Não percebia que seu orgulho não era exatamente um alimento de fortaleza interior. Acabara de chegar ao além, não conhecia a geografia do lugar, tinha conhecimentos básicos de manipulação de energia, mas desconhecia as regras e mecanismos mais complexos da vida astralina e, principalmente, não percebia que seu orgulho o impediria de acessar planos mais sutis. Tentava vencer o medo, a angústia e a revolta por ter de passar por aquilo tudo.
No fundo, esperava que anjos e mensageiros do alto o aguardassem e o conduzissem a regiões superiores. Sua mente fervilhava, pensando no homem bom que tinha sido, na boa índole que possuía, na sua vida carnal delineada pela seriedade e postura ética. Pensava, com sentimento de decepção, no quanto divulgar os ensinamentos e conhecimentos espíritas e espiritualistas, fosse por palestras de diálogos esclarecedores, ou por meio dos livros que vendia. E concluía mentalmente: de nada serviu o esforço que empreguei em prol do bem. Explodia em xingamentos. Quantas vezes tivera autocontrole para não usar palavras de baixo calão contra clientes mal educados que iam à sua loja, ou contra pessoas que furavam a fila do banco ou do cinema. Mas não possuía mais o corpo físico, não tinha mais a barreira energética densa que o impedia de expressar plenamente seus desejos e impulsos. E então se via mergulhado no mundo astralino, rodeado de desencarnados exatamente iguais a ele, gritando, xingando contra o mundo e a Deus pelas injustiças que passavam naqueles momentos. Refletia consigo mesmo: sinto muito frio e já estou cansado de andar por este lugar, sem saber que direção tomar. Estes seres malucos, gemendo, urrando, esfarrapados, me arrepiam pelo aspecto imundo. Ah, que vergonha por estar aqui! Fazem-me sentir no inferno de Dante. Que bela recepção o plano espiritual me preparou! Onde está o meu guia espiritual, que os médiuns do centro falavam que eu tinha ao meu lado? Tudo enganação. Quantas pessoas ajudei com esclarecimento. Lembro do caso de uma adolescente que me disseram que não se suicidou porque teria ouvido uma palestra minha, inclusive até perdoou o namorado por tê-la abandonado. Puxa, naquele dia, quando me deram essa notícia, tinha certeza de que Deus guardaria um lugarzinho especial para mim. Quer dizer que então de nada vale salvar vidas. Deus que é tudo, é bondade infinita, que perdoa a todos, cadê? Onde estão teus mensageiros de amor que não aparecem para ajudar um trabalhador da tua seara? Que raiva de tudo e de todos. Morrendo de frio, neste lugar horrendo, com cheiro de mofo, cheio de entidades perdidas, e eu com todo o meu cabedal de leituras aqui, junto delas. Era só o que me faltava. Foi quando surgiu alguém ao seu lado. André não sabia, mas era Samuel, um velho conhecido. Puxa, cara, que dificuldade para encontrá-lo. Vamos nessa, André. Nossos companheiros vão ajudá-lo, vão cercá-lo para evitar que baderneiros mexam com você ou tentem sequestrá-lo. Aqui há muita gente inteligente de má índole, que quer escravizar espíritos recém-chegados e perdidos. Você daria um bom zumbi para eles manipularem a mente, usando-o como escravo. Ainda mais desse jeito, enfraquecido e sem saber para onde ir. Vamos lá, anda mais rápido. João, que é forte, pode carregá-lo, se não der conta. André protestou. Quem são vocês? Espera lá, me expliquem melhor de onde vocês são e para onde querem me levar. Peraí, ninguém vai me carregar, não. Era só o que me faltava. Posso estar fraco, mas consigo andar, sim. Tenho muita força de vontade e esse papo seu, de entidade dominar minha mente. Você está pensando que eu sou um idiota, leigo das coisas sobre o mundo das energias? Não, você está brincando comigo André? Tornou Samuel. Não se lembra de mim? Amigos de infância. Você roubou minha namorada na adolescência, quer dizer, a menina que gostava de mim, no dia da festa do meu aniversário de 15 anos, eu acabei transformando-a na sua primeira namorada. Fiquei de mal com você. E muitos anos depois, nos reencontramos numa palestra espírita sua, já adultos, lá em São Paulo. Depois você sumiu, né? Ficou cheio de afazeres, de grana. Talvez sua visão ainda esteja turva, depois do choque no derrame. Por isso vou dar esse desconto,
E também porque é normal quem perde o corpo físico chegar por aqui meio tonto e desorientado. Mas tenha calma. Somos da Cidade dos Nobres. Depois que descobri que você estava desencarnando e falei com o nosso comandante, ele me pediu para vir apanhá-lo, junto com nossa equipe de salvadores de almas. Vamos resgatá-lo deste lugar, onde você corre riscos. Mas me surpreende não ter nenhum vampiro atrás de você, ou um grupo querendo sequestrá-lo para colônias das zonas infernais. Olha só, acalme-se. Não fique arredio não, que a gente vai ajudar. Ou você quer ficar aqui, perdido? Finalmente André se deu conta da situação. Não, tudo bem. Vamos lá, Samuca, agora estou lhe reconhecendo. Desculpe, camarada. Soube da sua morte numa semana em que eu estava super atrapalhado na faculdade, com provas finais, e para completar com problemas na loja. Maria tinha ficado doente e eu não tive como ir ao seu enterro. Cara, não esquenta não, retrucou Samuel. Eu sei que você queria ter ido e que não deu mesmo. Depois, eu fui investigar um por um dos meus amigos e parentes. Fui ver quem tinha ido ou não no meu enterro e as causas das ausências, quando eu já estava me sentindo recuperado dos efeitos do acidente. Tinha um senhor, o seu Augusto, chefe do centro que eu passei a frequentar no meu bairro, que veio me buscar quando eu estava mergulhado em zonas muito perigosas do umbral, sofrendo pra caramba. Eu xinguei até a mãe dele, porque nas reuniões do centro o seu Augusto repetia milhões de vezes que sem caridade não há salvação. Quando cheguei, lembrei que eu dava cestas de alimentos, brinquedos e um montão de coisas no Dia das Crianças, no Natal, na Páscoa, enfim, ajudei gente a beca, para depois da morte encarar um umbral gelado, cheio de gente maluca, agressiva. Aí não deu outra, a raiva subiu a cabeça. Eu não sabia para onde ir, vi algumas pessoas mais antigas que frequentaram o centro espírita, como eu, e que morreram. Até porque já tinham idade avançada, e estavam lá também, vagando às escuras e desesperadas, enlouquecidas de ódio com tudo e todos. André, aqui quando a gente tem sentimentos, bons ou maus, eles explodem com força e aí sai da frente porque não tem quem nos segure. E o mais engraçado é que mesmo depois de xingar seu Augusto, ele próprio veio me resgatar e me levar para a Cidade dos Nobres. Não sei se ele ouviu meus xingamentos ou meus desejos de sair dali, mas hoje ele é uma espécie de meu protetor. Mas não pensa que lá é como nas histórias do que o livro Nosso Lar contava sobre aquela cidade espiritual. Tudo certinho e bonito, cheio de gente boazinha. Meu amigo, na Cidade dos Nobres a gente tem que estar esperto. Deixe a gente chegar e você ficar mais forte, vai descansar na minha casa. Vai se recuperar dessa viagem e então vou lhe dar toda a orientação para você não se dar mal. Escuta uma coisa, André, você teve sorte porque o buscamos só 2 dias após o desencarne. Tem gente que fica pelo vale descampado ou em outros lugares piores, como a grota, por até 1 ano ou mais. Você nem sofreu tanto. Samuca, suspirou André, obrigado pela ajuda. Vocês aqui são os meus guardiões e não os anjos que só cuidam de anjos. Chegaram finalmente, e Samuel anunciou. Pronto, chegamos à minha casa. Vou lhe dar água e colocá-lo para descansar. Não esquenta com nada. Fique à vontade e não se preocupe em acordar logo, descanse o quanto precisar. Quando estiver bem, vou apresentá-lo ao pessoal da cidade. Tudo bem, Samuca. Estou surpreso com este lugar. Parece aquelas cidadezinhas de interior. Vi até gente puxando carroça, ruas sem pavimento, casebres, gente simples e gente metida andando pelas ruas. E não tem sol, o lugar é meio sombrio e frio. Realmente estou me sentindo fraco e sonolento. Vim me segurando ao longo da caminhada, e ainda bem que seus amigos me deram uma força. Porque minhas pernas estão bambas. Aceito o convite para descansar. Dias depois,
André já estava recuperado. Mas sua revolta ainda era grande e lhe dominava o coração. Não conseguia distinguir entre os pensamentos alicerçados em sentimentos de orgulho, que o faziam sentir-se num pedestal de intelectualismo espiritual, e sua real situação, um ser profundamente necessitado de humildade, alojado numa residência do umbral, em uma colônia não propriamente de aprendizado, ainda que em todo local possam ser criadas oportunidades de crescimento interior, todavia atraído para um ambiente que vibrava em sintonia com ele e vice-versa, sem o aconchego do sentimento fraterno. Logicamente que nem todos os espíritas vão para lá, assim como nem todos que estão no conhecido Vale dos Espíritas ou na Cidade dos Nobres são necessariamente espíritas, ainda que haja ali uma presença bastante acentuada de irmãos egressos direta ou indiretamente da doutrina. Podemos verificar, especialmente, que aqueles que estão em postos de comando naquela cidade, ou que compõem o rol dos que são formadores de opinião, ou ainda os que desejam assumir o controle local, frequentaram centros espíritas. Depois de quase um ano observando, relembrando e aprendendo a lidar com as regras energéticas do plano espiritual, em especial com as turbulências e a densidade pesada do umbral, e se envolvendo com aqueles que detinham o poder de comando na Cidade dos Nobres, graças aos seus conhecimentos, capacidade de análise comparativa e sensibilidade que adquirira ao longo de muitas encarnações, ao exercer o papel de estudioso em escolas espiritualistas ou ocultistas, certamente chegaria o dia em que André iria cair em si. Vale salientar a ajuda incondicional que recebera de amigos do plano espiritual superior. Ele precisava passar por aquelas vivências, antes de adentrar seu mundo interior, e viver uma catarse profunda que o levaria a tomar consciência de seu verdadeiro estado espiritual. André passara por encarnações que o tinham exercitado na aprendizagem do yoga, do budismo e nas práticas ocultistas, com muitas existências no Oriente. Na Grécia Antiga, integrando-se a escolas do conhecimento que ampliaram seu raciocínio, mas também sua vaidade. Retornou algumas vezes como pessoa pobre, em ambientes afastados do poder, da nobreza e da intelectualidade, com vistas a despertar a simplicidade. Sofreu e revoltou-se inconscientemente com sua situação, mas sem perder orgulho forte, mesmo quando encarnara como escravo no Egito. Ao longo dessas vidas, esteve sempre preocupado com o conhecimento. As oportunidades em que viveu em ambientes menos rústicos o reforçaram na busca do saber e do poder político, e as que se deram em ambientes mais simples despertaram-lhe alguns sentimentos nobres, o que lhe proporcionara alguns rastros de humildade, ainda que seu forte orgulho e vaidade o impedissem de viver verdadeiramente tais sentimentos, gerando-lhe muitas vezes rejeição àquelas vivências encarnatórias com simplicidade. Achava que não merecia tais situações de inferioridade, especialmente quando se comparava com outras pessoas da época, menos inteligentes, com menor cabedal de conhecimentos e de baixa inspiração criativa, mas repletos de poder e riqueza. A última encarnação deveria proporcionar-lhe o contato com a doutrina espírita. Ainda que pudesse relembrar os conhecimentos espiritualistas do Oriente, daria preferência ao espiritismo, cujo objetivo era mobilizar-lhe o coração pelas práticas cristãs. Desse modo, pelo conhecimento que dispunha, deveria juntar todo esse acervo e realizar um forte trabalho de autoconhecimento e autorrenovação. Não por acaso, um dia fora convidado por um amigo a entrar numa escola de yoga, com ênfase em Raja, ou escola da meditação, local onde esteve por poucos anos aprendendo algumas técnicas, que depois abandonou em função de prioridades no campo profissional. Resumindo, ele teria adquirido base suficiente para imprimir um rumo diferente à sua caminhada, isto é, calcado na busca da transformação íntima de fato, entendendo que os conhecimentos eram importantes e basais para esse encontro consigo mesmo. André não podia mais adiar o corajoso e sincero trabalho de autoconhecimento e autorrenovação. Sendo um espírito antigo, estava prestes a adentrar um universo perigoso para aqueles que já aprenderam muito e que não colocaram em prática as bases espirituais verdadeiras.
O sentimento de superioridade que trazia no íntimo, aliado ao apego à riqueza e ao sucesso, lhe embotaram a percepção verdadeira da vida como um todo, e da sua vida em particular. Há muitos casos de criaturas que se embebedam pela vaidade e orgulho, muitas vezes maquiadas como conhecimentos espirituais, e então correm o risco de penetrar o campo da autossuficiência e gradativamente vão endurecendo o coração, tornando-se cada vez mais frios e calculistas, até atingirem estados psicopatológicos. Quando isso acontece, é preciso muitos séculos para que se retorne ao caminho do equilíbrio e do discernimento, quase sempre à base de encarnações muito sofridas, tal como se dá com a doce e maleável água, que necessita de milhares e milhares de anos para moldar a pedra dura, batendo sempre na mesma tecla que precisa moldar. Cada alma tem que assumir seu estado interior de caminheira da evolução, aceitando-se com suas mazelas interiores como parte da prática de humildade. Alguns precisam vivenciar de fato o sucesso e a busca da riqueza material, em determinada etapa evolutiva. Outros estão na fase de conquistas no campo da instintividade ou do poder. Outras tantas, as mais velhas, que já transitaram por diversas posições e experiências no mundo da carne, deverão em algum instante da vida espiritual encontrar-se consigo mesmas. Chega um tempo em que a maturidade encaminha cada criatura para o desvendar de seu mundo íntimo. Cada um deve chegar a esse ponto de maturação por esforço próprio, aprendendo, acertando e errando, e a cada nova encarnação recomeçando a escalada num novo patamar. Cada ser tem uma programação maior que está impressa na centelha divina que o habita, e essa programação contempla um conjunto de vidas e tendências encarnatórias, sujeitas a ajustes de percurso, até porque cada espírito tem seu livre-arbítrio. Ainda que seja inevitável fazer comparações para quem está no aprendizado encarnatório e evolucionário, isso é o que menos importa, ou seja, é de extrema importância o ser descobrir dentro de si o que deve imprimir seu próprio registro de vida, de espírito, com sua natureza própria, com sua trilha única, antes de ficar fazendo comparações com outros, evidentemente compreendendo o que fazem parte da vida, a convivência social e o aprendizado pelo intercâmbio interpessoal, como parte do caminhar e do crescer. Ao longo de sua caminhada evolutiva, André fez boas e sinceras amizades, incluindo almas de elevada estirpe espiritual. Sempre buscou ser uma criatura justa e ética, o que lhe proporcionou uma base sólida para saltos em direções mais aprofundadas de evolução. E alguns desses amigos o orientavam e o seguiam a partir do mundo invisível. Apesar de, em muitas ocasiões, não sentirem abertura para toques em sua sensibilidade, jamais o abandonaram, fazendo intercessões por ele em vários momentos, em especial após o seu desencarne. Temos acompanhado muitos irmãos em sua caminhada evolutiva e, mesmo nos egressos de planetas mais evoluídos que a Terra, tanto no campo tecnológico quanto no espiritual, percebemos como muitos deles, de grande conhecimento intelectual, estão presos ao mundo das encarnações expiatórias ou regenerativas, por não terem desenvolvido alguns sentimentos atrofiados, tornando-se pessoas éticas e justas, porém mobilizadas apenas por uma mente elevada e consciente, o que já representa grande avanço, aliás, meritório, mas desprovidas de compaixão, perdão, doação incondicional, renúncia, esperança, alegria, amor que tolera as diferenças e imperfeições das pessoas. Por isso, voltam diversas vezes e lhes são oferecidas oportunidades reencarnatórias para amolecer o coração e tornarem-se mais humildes, menos arrogantes, mais sensíveis à dor alheia, à sua própria dor e à necessidade de progresso interior. Muitos desses seres têm profunda consciência do que seja certo ou errado, mas, por sua baixa sensibilidade, acabam atraindo karmas para si e, quando fazem uma boa ação, raramente o fazem por sentirem no fundo da alma o amor pelo próximo. Por esse motivo, a dor ainda é um dos mais nobres instrumentos da evolução humana. André começava então a sentir que a cidade dos nobres não era o seu lugar, ou que ali não se sentia verdadeiramente feliz. Seu profundo senso ético começava a despertar.
Seus conhecimentos teóricos da psicologia humana, graças aos inúmeros livros que lera e o impressionaram pela largueza de percepção sobre os seres humanos, faziam-no um bom analista. Sob a tutela e inspiração do plano espiritual superior, começava a mobilizar-se com o sofrimento de muitos irmãos que habitavam o umbral e que, pelo elevado grau de orgulho e revolta interior, permaneciam presos a condições de sofrimento criados por si mesmos. O lugar sombrio onde estava vivendo o enchia de depressão. A politicagem que tanto criticara na Terra estava fortemente presente ali. As vaidades, os jogos de interesse, as buscas pelo poder, tudo que incomodara no passado recente existia naquele lugar. Presenciava relações de trabalho quase escravagistas por parte dos aristocratas sobre os que detinham menos capacidade intelectual e que se encontravam aprisionados a vícios do mundo material, como fluidos de alimentos animais, sexuais, de bebidas alcoólicas e cigarros, com os quais os senhores pagavam serviços menores e mais pesados, incluindo os de segurança. Esses fluidos utilizados para pagamentos pelos gestores da cidade dos nobres eram trazidos por aparelhos desenvolvidos por mentes muito inteligentes. Na verdade, um desses aparelhos fora roubados por vândalos do umbral, quando de uma incursão de entidades do bem em zonas sombrias. O grupo que o levava não tinha muita experiência no seu uso e resolveu assumir uma missão de resgate. Já dentro do umbral, esse grupo percebeu que o aparelho apresentava algum tipo de problema e, por descuido, em determinado momento de desatenção e ao realizar adensamento energético para adentrar uma área escura do baixo umbral, foi surpreendido por vândalos que logo se afastaram ao serem inibidos pela presença da luz que os incomodava. No tumulto, um dos membros de resgate deixou que um vândalo lhe roubasse o aparelho. Como esses vândalos não sabiam usá-lo, e não tinham noção do que se tratava aquilo, dias depois, ao se depararem com um grupo da cidade dos nobres, resolveram negociá-lo com eles, em troca de favores menores. De volta ao seu lugar de origem, o equipamento foi entregue aos cientistas, que o recuperaram para a coleta de ectoplasma e bioplasma provenientes do mundo físico. A partir desse protótipo, os cientistas estão desenvolvendo outros aparelhos similares. No mundo astral, o plasma de origem humana é um produto extremamente nobre e útil para as mais diversas finalidades, muitas vezes é denominado de ouro astral. É o grande combustível para os ambientes espirituais menos evoluídos e por meio do qual satisfazem suas necessidades mais grosseiras e apegadas ao mundo da matéria. André estava impressionado com a cidade espiritual a que estava integrado. Era uma reprodução fiel dos ambientes mais mundanos, corruptos e interesseiros. Percebera o quanto a força mental dos dirigentes do lugar conseguira, a partir do uso de ectoplasma trazido do mundo material, plasmar os prédios, as ruas, os utensílios e todos os detalhes da paisagem. Sabia que para sustentar aquilo tudo era necessário manter o padrão mental do conjunto sustentando aquelas estruturas astrais. Ou seja, havia entidades que tinham o papel de mentalizar todos os componentes daquela pequena cidade astral para mantê-la intacta, o que exigia disciplina por parte das entidades de mentes mais fortes. Em certas regiões do astral médio e superior, as entidades elevadas conseguem plasmar e manter quadros e coisas astrais apenas com a força da mente e da vontade, cabendo aos seus habitantes vigiarem seus pensamentos e sentimentos. Aplicam orai e vigiai. No entanto, nos mundos inferiores do astral, as imagens são produtos dos pensamentos e sentimentos naturais dos que ali habitam, normalmente sem disciplina no pensamento e sentimento. As situações em que seres com mentes mais fortes conseguem também plasmar o que desejam e, não raras vezes, se utilizam de ectoplasma humano de encarnados para tornar essas imagens mais firmes e relativamente perenes, necessitando, inclusive, de periódica renovação. Isso faz com que eles realizem vampirizações dessas energias dos encarnados, a fim de retroalimentar as estruturas e componentes astrais que não conseguem plasmar e manter por muito tempo somente com a própria vontade, ainda frágil, se comparada com a dos seres espiritualmente mais elevados.
Passaram-se vários meses e, certa vez, num desses momentos de análise sobre a vida naquele lugar, eis que subitamente apareceu para André um ser enviado do alto. Para sua surpresa, era seu tio Francisco, com o qual tivera certa convivência até a adolescência e a quem devia muito por ter-lhe aberto portas conscienciais para caminhos da espiritualidade. Francisco era uma pessoa muito ligada a temas espíritas e espiritualistas e havia mostrado a André algumas obras que o marcaram significativamente, apesar de terem sido momentos efêmeros de convivência. Estou aqui, André, em nome de Jesus, disse Francisco. Vim para ajudá-lo, e propor-lhe uma nova vida, apresentar-lhe novas oportunidades para seu espírito. Basta que abra uma fresta de humildade dentro de si. Aceitando do fundo do coração que você é um ser necessitado de ajuda, de amor e de paz interior, Deus, em sua infinita bondade, estará a postos, por intermédio de entidades bondosas para ajudá-lo, na medida de suas possibilidades de aceitação verdadeira. Sinta, meu querido sobrinho, a vibração que o alto está enviando para nós. Sinta no silêncio a doce melodia que desce dos céus para tocar seu coração, composta por suaves gotas de doçura, bondade, disposição em servir sem nada pedir em troca, em ser instrumento do Pai, como médium incondicional da vontade superior, sem desejo de se mostrar como ser superior, mas apenas de servir anonimamente. Essas notas musicais vêm de um grupo de músicos de uma colônia astral onde os seres buscam vivenciar o amor incondicional. Tocam essas melodias terapêuticas pelo simples prazer de servir as falanges do Cristo. Essa vibração que chega até nós deverá mobilizar seus sentimentos de humildade e disposição em seguir o caminho do amor do Cristo. Contudo, é preciso que você deixe penetrar dentro de si essa força de amor infinito, sem interferências do seu intelecto, apenas imerso na fé e humildade no coração e com serenidade e timidez da mente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dobre os joelhos diante de nosso Pai Celestial, meu querido, dobre o seu coração, deixe o orgulho e a vaidade se esvaírem neste momento, para que a luz de amor o toque. Sinta o aconchego que vem do alto abraçando o seu ser, trazendo-lhe ternura e um cálido colo. Sinta aquele amor doce que você sentia quando criança, quando era abraçado por sua avó paterna, e que lhe transmitia proteção e vontade de dormir sem medo. Sinta aquela sensação inexplicável de amor. Relaxe e entregue-se à luz maior, deixe a fé desabrochar em você. Sinta que você não é aquela pessoa invencível, poderosa por seus conhecimentos, desejosa de estar no palco, na mira dos holofotes e apoiado por aplausos pelo reconhecimento alheio, ou com seu nome exposto em livros, painéis ou menções honrosas pelos serviços prestados à melhoria das pessoas e do mundo. Sinta que tudo o que você fez é de grande valia, que você tem de fato seus méritos, mas não apenas por você, que despendeu esforços valiosos enquanto encarnado e durante suas várias encarnações, mas também e principalmente por Deus, que lhe deu um espírito, corpos físicos e outros espíritos que o amam e o ajudaram nessa escalada. Sinta no fundo do seu coração que somos instrumentos do amor divino, que às vezes estamos encarnados no mundo da matéria e outras vezes vivemos no plano astral, continuando a trabalhar como médiuns da bondade superior, e que todos somos músicos anônimos dessa orquestra maior que engloba muitos outros seres mais evoluídos que nós, ou menos evoluídos que nós, mais importantes também, que há planetas, estrelas, galáxias, universos, e que somos apenas uma pequena gota imersa nesse infinito oceano de amor do Pai Maior. Observe um detalhe importante. Somos pequenos perante o infinito universo, mas por nossa importante responsabilidade em conectar outros elos dessa orquestra, tornando-nos grandes também. Contudo, devemos vigiar a vaidade e o orgulho para que tais aspectos da alma em evolução não nos dominem e não criem artimanhas de sobrevivência e expansão dentro dela. As energias de vaidade e orgulho não devem ser eliminadas, como nada no universo é destruído ou sustentado por violência, e sim transformadas, por meio do amor, em energias de simplicidade,
renúncia, humildade, serviço incondicional e anônimo, pois todos somos partes do Pai. Se uma parte tenta aparecer mais que a outra, cria desajustes no conjunto, e todos esses componentes da orquestra, quando deixarem de se preocupar em aparecer, naturalmente despontarão por sua beleza própria. Essa diversidade ou multiplicidade é que faz a riqueza multiforme e policrômica da orquestra universal. Após meses de catarse e questionamentos sobre uma série de aspectos que compunham a vida naquela cidade espiritual, e depois de muito observar a natureza competitiva que predominava no lugar, André começou a criar possibilidades de ascender a outro patamar evolutivo no mundo astral. Sentia o choque que havia entre seus ideais e a realidade local. Todavia, a elevada vaidade que o habitava criara barreiras para essa ascensão. A intervenção de seu tio Francisco, incluindo o pedido de ajuda a seres superiores, em nome de Jesus, proporcionaram a quebra dessas barreiras internas. Enquanto ele ouvia e sentia as palavras do tio, começavam a penetrar raios de luz em seu coração, endurecido pelo intelectualismo espiritual justo, mas frio. Ao ver sua avó e sentir o calor do carinho que ela costumava lhe dar quando criança, caiu em prantos e sua dureza íntima desabou. Durante a vida física, só chorou até atingir a adolescência ou quando se machucava fisicamente, porque não queria mostrar-se frágil a ninguém. Então, a casca do forte orgulho e vaidade começava a rachar e a desmontar-se. É evidente que ninguém muda rapidamente, que a evolução não dá saltos. André teria, daí para frente, sucessivos altos e baixos, porém, repetidas vezes, seria mobilizado em sua sensibilidade cristã. Com o passar do tempo, a reconstrução do orgulho e vaidade se tornaria cada vez mais difícil e, paralelamente, a humildade e a simplicidade, a ternura, a bondade, a compaixão e a disposição em servir incondicional e anonimamente seriam cada vez maiores, até um dia tomarem conta dele, ao alcançar estágios mais elevados de evolução. Após aqueles instantes de ternura das falanges de Jesus, que jamais abandona suas ovelhas, André pôde de fato ser resgatado para a colônia do Grande Coração, onde a partir de então começou uma nova jornada espiritual. Hoje ele se encontra engajado em serviços de uma escola na colônia, bem como resgatando irmãos perdidos no umbral. Está feliz e tem como uma de suas bases existenciais em primeiro orai e vigiai, com especial atenção à vaidade e ao orgulho. Sabe que ainda terá de lutar por muito tempo contra suas próprias imperfeições, fortalecidas por ele mesmo por muitos séculos de vida na Terra e no seu planeta de origem. Sabe que o trabalho de servir ao próximo, incondicionalmente, será permanente e tão importante quanto o encontro com sua própria consciência e sentimentos mais íntimos. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 4. Exigências descabidas. Eu era líder espírita. Fim do dia, Armando chegou em casa depois de uma jornada de trabalho. Boa noite. Mais um dia duro no escritório, muitos processos para analisar e dar parecer. Coloca a minha comida, Filomena, por favor. Vou tomar um banho e logo estarei na sala de jantar. Oi, filha. Fez o dever de casa? Que é isso, parece que não tomou banho até agora. Daqui a pouco vamos para o centro. Assim é demais, parece que só eu labuto nesta casa, e se não estou aqui falta disciplina no ambiente. Filomena, assim não dá. Você precisa ser mais dura com essa menina, ela já é adulta e não aprende. E não esquece que temos de sair, no máximo, 15 para as 8. Hoje vou dar palestra e a expectativa é que tenha mais de 200 pessoas. A esposa retrucou com serenidade. Calma, Armando, tudo será resolvido. Esse seu estresse vai acabar te matando. Você não é mais jovem. Aos 60 anos, já é hora de levar uma vida mais tranquila. Delegue tarefas para outros.
peça para abrirem novo concurso e contratarem auxiliares para você. Pare de achar que só seus pareceres são os melhores. E dentro de casa, pare um pouco de só cobrar. Você não pode querer ser sempre perfeito em tudo. E ainda quer ser o manda-chuva que põe ordem no centro. Não sei não, mas está na hora de você repensar essa sua vida. Ponha mais amor nas suas atitudes e seja menos grosseiro com os outros. E olha só, Clara me ajudou muito em casa hoje. Arrumamos a biblioteca, e além disso ela vai ter provas finais na faculdade e amanhã estuda o dia inteiro. Você sabe. A empregada ajuda, mas só funciona com nossa supervisão direta, senão acaba fazendo besteira, sem falar que mora longe e quando dá 4 horas da tarde tem que ir embora. Sua comida já está quente, já vou colocá-la na mesa. Nossa, tem aumentado muito o número de pessoas para assistir suas palestras no centro. Aliás, sobre isso, eu tenho uma sugestão. Costumo ficar no meio da plateia e vejo que muita gente não entende algumas palavras que você usa. Não seria o caso de falar de forma mais simples, para que todos compreendam melhor o conteúdo que deseja transmitir? Armando retrucou de imediato. Filomena, sem disciplina não há evolução. Não se esqueça que temos pessoas importantes como convidados, inclusive hoje deverá ir um colega meu, juiz lá do tribunal. Não posso baixar o nível da minha palestra. Os outros que não me entendem aqui precisam estudar mais, ler mais, melhorar em termos gramaticais. A gente tem que medir as coisas por cima, não por baixo. E com relação à empregada, devemos cobrar dela as horas de atraso e os dias em que antecipa a saída. Cada minuto deve ser anotado. A lei do karma é assim. Fez coisa errada, tem que pagar. Devemos ser justos com os outros, mas os outros precisam ser justos com a gente. Já que ela diz que precisa sair cedo para pegar o ônibus, acho que tem dias que você deve mostrar que precisamos dela para ficar até mais tarde, apresentando as horas de saldo que temos e os débitos dela. Mas, vamos lá. O tempo corre. Armando, argumentou Filomena, concordo que disciplina é importante, mas de nada adianta dureza e ordem sem amor. Tudo fica frio e amargo, e as pessoas acabam se revoltando com você. E ainda pode adquirir uma úlcera ou cirrose hepática. Ser organizado e disciplinado não elimina a docilidade na vida. Além disso, temos de ter flexibilidade e compreensão com a realidade dos outros. Maria tem 5 filhos, um marido alcoólatra, mora na periferia, enfim, tantos problemas que nem imaginamos. É só para você refletir um pouco sobre seu espírito cristão. Depois desse diálogo, passou-se 1 ano e 5 meses na vida de Armando e sua família. A rotina continuava a mesma. Vez ou outra, ele sentia um mal-estar. Os exames de sangue para triglicérides, colesterol e glicose estavam elevados, além da gastrite e complicações no fígado, que se acentuavam em função da intensa raiva contida e que despejava toxinas nesse órgão do corpo que já se encontrava saturado. O médico lhe recomendara ginástica e caminhadas, além de uma dieta balanceada, que a esposa conseguia organizar em casa, mas que ele não cumpria quando comia em restaurantes e lanchonetes da cidade, exagerando nas frituras de porco, picanha gorda, pastéis e outros alimentos impróprios. Mal sabia que estava caminhando a passos largos para um sério problema vascular. Apesar dos inúmeros conselhos de Filomena, sua teimosia e orgulho, que lhe davam uma aparente autossuficiência, não permitiam que ele procurasse um médico. Até que certo dia, após uma palestra no centro espírita, quando estava de saída para casa, um derrame fulminante o levou para URI. Seu estado enfraquecido impediu que as defesas do organismo superassem o desequilíbrio geral e a situação do estômago se agravou. Para piorar o quadro, havia já um processo avançado de câncer no fígado, de que ele não sabia e que nunca os seus médicos haviam identificado.
Ficou 6 meses no hospital tentando se recuperar das sequelas do derrame, que o deixaram com a face paralisada, período em que os exames trouxeram a Tony câncer em estado avançado. Então seus pesadelos aumentaram, à proporção que jatos de toxinas advindos da raiva que alimentava, em decorrência do seu estado físico, banhavam o fígado já intoxicado.